Fala, meu amigo, minha amiga, como é que você tá? Tudo jóia? Aqui quem fala é Thiago Cardoso, imenso prazer ter você aqui pra gente falar a respeito do passo a passo do que é, como funciona, o que comem, onde vivem, como é que a gente implementa Six Sigma. Bora lá! Olha só, meu amigo, antes de mais nada, se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui, porque toda semana tem conteúdo novo para poder agregar valor para sua trajetória como profissional. E, além disso, caso você tenha intenção de se aprofundar nesse tema e outros temas relacionados a projeto, processos, melhoria contínua, ganhos de produtividade, seja através de treinamentos para você ou para o seu time, seja através de palestras dentro da sua empresa ou até mesmo a gente arregaçando as mangas e te apoiando aí como consultoria, fazendo acontecer dentro da sua empresa, vai ser um prazer. É só você entrar em contato no QR Code que está aqui embaixo ou nos nossos canais de contato aqui na descrição do vídeo, beleza? Muito bem, então, o que é esse Six Sigma ou Seis Sigma? Ele nada mais é do que uma metodologia criada pela Motorola há algumas boas décadas atrás, voltadas para melhoria da qualidade dos processos, a princípio, mas que foi notada como uma excelente metodologia para reduzir custos de uma empresa, para eliminar desperdícios, para permitir que a empresa reduza a variabilidade, para que ela tenha previsibilidade e consiga melhorar a sua lucratividade. E, claramente, profissionais e empresas que aplicam essa metodologia se destacam, crescem e geram muito mais resultado. Só tem um pequeno problema, essa notícia como você vê aí agora. Temos aí muitas vagas de emprego abertas nos setores de logística, tecnologia, vendas e várias outras áreas, mas faltam profissionais qualificados. Pois é, a grande maioria das empresas elas querem performar mais, mas elas às vezes não encontram profissionais capazes de fazer isso. Encontram apenas profissionais que têm um certificado, que têm um papel na parede, um currículo, né? Mas que infelizmente, na grande maioria das vezes, não sabem o como implementar. Esse vídeo, claro, não tem o objetivo aqui de detalhar tudo para você, porque são muitas etapas, mas te dá um overview a respeito de todas elas para que você saiba o passo a passo de como fazer. Claro que vai ficar a sua responsabilidade de entrar no detalhe de cada um desses tópicos, beleza? Bom, bora lá, como são vários tópicos aqui, a gente vai falar de 5 grandes blocos do Six Sigma, que são aí o definir, mensurar, analisar, implementar e controlar. O que é isso? A gente vai definir um projeto, a gente vai mensurar coletando dados, a gente vai analisar a causa raiz do porquê aquilo acontece, vai implementar as melhorias e vai controlar para garantir que os resultados não vão cair. Diferente, por exemplo, de um PDCA, o Six Sigma, que vem aí com a metodologia DMAIC, definir, medir, analisar, implementar e controlar, ele tem aí uma profundidade muito maior e um embasamento estatístico muito maior do que um PDCA, que é um MASP mais tradicional. O Six Sigma, digamos que ele é uma bazuca. Tá? Você não vai usar uma bazuca para qualquer problema. Você tem que usar aí conforme a complexidade do seu tema, beleza? Bom, então vamos aos nossos primeiros passos aqui de aplicação da metodologia. Bom, primeiro passo que a gente tem é definir indicadores. Se a gente não tem indicador, quem não mede não gerencia. Se você não tem indicador, não dá para saber se está indo bem, se está indo mal, o que precisa ser feito. Definidos os indicadores, aí a gente vai olhar para os indicadores e ver o que está ruim. Esse é o nosso segundo passo. Olhar os indicadores, saber o que está ruim para iniciar algum tipo de projeto. Geralmente o que está ruim é o que difere de uma meta. Temos indicadores, temos meta. Estamos abaixo da meta? Estamos fora do que a gente deveria estar? Temos um problema. Agora a gente precisa então selecionar quais são os nossos problemas, porque pode haver mais de um indicador que não está atingindo o objetivo, para aí sim a gente falar qual desses aqui pode trazer um resultado maior para a gente. Selecionado então qual é o indicador que a gente vai atacar, o problema que a gente vai atacar, a gente agora, passo 3, vai bater na porta do nosso sponsor, do responsável, do gestor, do diretor, do gerente, seja quem for, mas a pessoa que te apoia dentro desse projeto, dessa implementação, para fazer acontecer. E entender com ele quais são os objetivos da empresa, os objetivos do departamento, se aquele projeto que você está propondo ali é algo que vai agregar para a companhia. Se você olhou os indicadores, geralmente, e o indicador, claramente, ele é importante para o departamento, para o setor, para o negócio, claramente,
tocar um projeto naquela área vai ser importante, mas ter a validação do gestor quanto a isso, para que ele jogue junto, é fundamental. Falou com o gestor, vamos então para o quarto passo. Vamos para o Gemba, vamos para o local onde as coisas acontecem para validar se aquilo de fato acontece ou é simplesmente uma percepção que a gente tem. Um gestor, conforme ele vai se distanciando do local onde as coisas acontecem, o local onde a coisa acontece pode ser uma produção, pode ser uma prestação de serviço, uma área de operações, pode ser o varejo, a ponta do estoque, a loja, o inbound e outbound da logística, cada um tem o seu Gemba. Até TI pode olhar ali como o Gemba sendo o usuário acessando um aplicativo que foi desenvolvido pelo departamento. O Gemba é o local onde as coisas acontecem. Quando você vai no Gemba, um gestor que se afastou demais do Gemba, ele por vezes ele tem uma percepção errada do que acontece. Por isso o nosso quarto passo é então validar se aquilo que a gente ouviu do gestor é de fato o que tem ocorrido. Para isso então a gente vai no Gemba para validar. Foi no Gemba, chegou lá, olhou, de fato temos um pepino aqui, ou não temos um pepino, ou o pepino é muito maior do que a gente pensava, validamos. Voltamos então e agora mais embasada a respeito do que as coisas acontecem, como elas acontecem, a gente vai para o quinto passo, montar o nosso escopo. Monta o escopo. O escopo tem que ter lá tudo aquilo que vai. Uma ferramenta boa para montar o escopo é uma EAP, uma estrutura analítica de projeto. Ela vai te ajudar a pegar um projeto e quebrar ela em entregáveis. Os entregáveis em pacote de trabalho em atividade, e aí quando a gente olha para uma atividade, a gente consegue estimar o tempo e o custo que está envolvido nela. Bom, montado isso, aí a gente avança para um próximo passo, que é, por falar em tempo e custo, a gente então vai montar o nosso cronograma. E uma boa ferramenta para projetos, para condução de projetos e cronograma é um gráfico de Gantt. Gráfico de Gantt, ele é um gráfico tipo esse que você está vendo aí na tela, que tem ali um detalhamento das etapas, do que ocorre. Então eu tenho lá, por exemplo, numa forma visual, cada uma das atividades, quanto tempo ela vai levar e se a gente já conseguiu concluir ela ou não. Quais são aquelas que são predecessoras, que dependem de uma da outra. Muito bem? Monta então o seu cronograma. Montado o cronograma, já está tudo definido, agora foi só papel, mas precisa de gente para fazer. Nosso próximo passo, sétimo passo, temos então aqui a equipe. Vamos então treinar a nossa equipe, trazer a equipe, qualificar o time que vai fazer parte desse projeto. Sugiro aqui que as pessoas que vão fazer parte são pessoas que estejam alinhadas com o problema que você vai envolver, tá? E que de preferência o time operacional, quem opera, seja um analista, seja um técnico, seja um operador, tá? Ele esteja envolvido também, porque essas pessoas vão te apoiar, tudo bem? Então, seleciona algumas pessoas, times aí de 4 até mais ou menos umas 6 pessoas são bons tamanhos de time. Muito mais do que isso, vai virar uma feira, todo mundo vai falar, vai virar uma zona. Agora, muito menos do que isso, também falta, de repente, capital intelectual para poder te apoiar nessa construção. Muito bem, feito isso, então, agora a gente vai para o nosso passo 8, que é definir onde a gente vai se reunir. O ideal aqui é um war room, uma sala de guerra, um local onde vocês vão se reunir, onde vão colocar as coisas na parede para poder fazer o acompanhamento, tudo bem? Se for, de repente, um trabalho home office, você pode criar um war room digital, ferramentas como o Miro pode te apoiar nessa questão, uma boa intranet ou, de repente, até uma pasta de trabalho, o Trello como ferramenta para poder apoiar, todas as aí podem te ajudar. Bom, montado o War Room, passo 8 finalizado, a gente então agora vai para o passo 9, que é pegar tudo isso que a gente fez, tudo que a gente definiu e colocar num papel. A gente vai então fazer o nosso termo de abertura de projeto. Pode ser um Project Charter, que é o tradicional do Six Sigma, pode ser aí o A3, que aí é o que dá uma conotação para o Lean Six Sigma, né? O A3, que vem do sistema Toyota de produção, nada mais é do que uma ferramenta onde a gente coloca toda a história do projeto que vai ser conduzido em uma única página. É o famoso One Page Report, é o que vai acontecer, tá? Por mais que a gente ainda não saiba exatamente tintim por tintim, no escopo a gente tem uma ideia. A gente ainda não sabe o que a gente vai fazer para melhorar a satisfação do cliente, por exemplo. Mas a gente sabe que a satisfação do cliente está envolvendo o tempo de espera, que está envolvendo, de repente, a assertividade, a qualidade. A gente ainda não sabe o que fazer. Ou melhor, o como fazer, mas a gente sabe o que, né? Onde a gente tem que atacar. Isso já no escopo a gente pode descrever. Boa! Aí a gente vai para o nosso segundo passo dentro da metodologia. Tudo isso que eu te falei foi a etapa definir, e aí agora a gente vai para a etapa
mensurar. Dentro da etapa mensurar, vamos então agora ao nosso passo 10. O passo 10 nosso é agora o coleta de dados. A gente vai coletar os dados para entender como as coisas se comportam. Coletamos os dados, montamos um bom plano de coleta. A gente pode fazer essa coleta seja através de mapeamento, seja através de coleta de tempos, de dados ali. Agora a gente vai então para o 11º passo, que é o entendimento desses dados. Vamos entender como eles se comportam. Por exemplo, eu coletei dados lá a respeito de tempo de espera, né? Ou, por exemplo, de produtividade. Eu tenho um viés de que um equipamento A está demorando mais do que o equipamento B, que tudo atrasa, que demora muito. Mas será que é para todo o equipamento? Será que é para todo o turno? Será que é com toda a equipe? Será? Ou será que tem alguma equipe, um turno, uma pessoa, um equipamento, né, um processo, um departamento, um perfil de cliente que acaba puxando aquela métrica para algo ruim? Será? Vamos entender os dados. Bom, feito isso, a gente então vai para o analisar. Dentro do analisar, a gente analisa a causa raiz do nosso negócio. Então, terceiro passo dentro desse grande bloco, analisar. Vamos então aí para o nosso 13º passo. O 13º passo é analisar a causa raiz, porém uma boa prática que é o benchmarking. É olhar o que alguém está fazendo, o que faz melhor que a gente, para a gente não começar do zero. Fez ali o benchmarking? 14º passo. Agora sim, analisar a causa raiz e usar, por exemplo, ferramentas como 5 porquês, Ishikawa, diagrama de espinha de peixe, para poder entender como aquilo se comporta, como ele acontece. Feito isso, o nosso 14º passo, analisou a causa raiz, vai vir muitas possibilidades. A gente então vai para o nosso 15º passo, que é validar a causa raiz. E para isso vem um mundaréu de estatística para isso. A gente pode olhar grafo de dispersão, regressão linear simples, regressão linear múltipla. Posso olhar delineamento dos experimentos. Vamos olhar dados e fatos. Tá? Eu preciso ter a certeza. Eu não acho mais nada. Eu tenho certeza das coisas. E aí, depois de toda essa análise do nosso 15º passo, que é a validação das causas raízes, né, com estatística, a gente vai então para o nosso próximo passo, que é o implementar. O improve, o melhorar, né, que a gente abrasileirou, né, o improve, que é melhorar, como implementar, porque senão não é mais DMAIC, né, então fica ali o DMAIC com implementar. O I de implementar, a gente está falando então agora do nosso 16º passo, que vai ser montar o nosso plano de ação. A gente monta, elabora um plano de ação. Geralmente é um 5W, 2H. What, where, when, why, who. How much, ou how often. Né? Com que frequência, como será feito, quem vai fazer, onde vai fazer, por que vai fazer. A gente vai entender ali o que poderá ser realizado para poder melhorar. Baseado no quê? Naqueles vários post-its que foram colados ali através de um Ishikawa. Feito isso, a gente avança então para a execução. Nosso 17º passo vai ser a execução, primeiramente através de um plano piloto. O plano piloto é fazer a execução, mas numa escala menor, com testes ali, com validações. Eu preciso rodar um RP novo, eu preciso mudar um processo. Eu não vou mudar para tudo, porque se der algum problema, aí eu tô lascado. Então eu vou mudar pontualmente aqui, pontualmente ali e testar. A gente fala então agora do nosso 18º passo, que vai ser a execução em si do plano de ação. Não mais através de um plano piloto, mas agora a execução. É o pôr a mão na massa. Essa é a etapa do projeto que geralmente demora mais, que é a parte que é mais execução mesmo. Feito isso, vai dar muito resultado e aí a gente avança para a etapa controlar, onde a gente controla tudo aquilo que tem que ser implementado. Para controlar, uma boa prática que a gente tem aí como sendo o nosso 19º passo, a gente está falando de padronização. Novamente ela aparecendo aí. Eu não conheço algo melhor do que um Big Mac para poder exemplificar o que é padronização. É o mesmo produto no mundo inteiro. A gente padroniza, é igual sempre, passo a passo. Só que a gente padroniza o que deu certo. A gente viu o que deu certo, a gente estabelece novos processos e padroniza. Seja através de um procedimento, um passo a passo, uma etapa por etapa, um mapa funcional, ou ainda a gente tem aí o nosso 20º passo, que é o controlar através de um controle estatístico de processo. Tá? Então a gente tem ali um CEP, controle estatístico de processo, para poder monitorar a evolução. Se eu tenho alguma coisa saindo do meu controle, se está saindo, está entrando, está tudo bem, está ok, está certo, não está. Tudo isso então é controlado através de um gráfico, são cartas de controle. Tenho lá
carta X/R, X/S, tenho carta IAM, tenho carta P, NP, é praticamente um carteiro de tanta carta que tem. Só que algumas eu utilizo para dados que são dados quantitativos, né? Eu consigo mensurar, e outros são dados atributivos, tipo um adjetivo, bom, ruim, alto, baixo, pequeno, médio, né? Então eu tenho tipos de carta para cada um. Feito isso, eu controlo todos os ganhos que eu tive anteriormente, que vão se manter. Beleza? Muito bem, meu amigo, minha amiga, conteúdo pesado, tinha bastante tópico, como eu te falei aqui, muito tema para poder te falar a respeito do que é o Six Sigma, mas eu espero que dentro desses alguns minutos aqui tenha ficado claro para você. Se você tem a intenção de se aprofundar dentro desse tema, de fato se tornar, por exemplo, um Green Belt Lean Six Sigma, um Black Belt Lean Six Sigma, um cara faixa verde, um faixa preta, crescer profissionalmente e atender essa demanda de mercado que hoje em dia, infelizmente, não é tão bem atendida, faça aqui as inscrições nos nossos treinamentos, busca contato com a gente que a gente entende qual que é a melhor formação adequada para o seu momento profissional, seja você de repente dentro da empresa na qual você está, seja de repente utilizar isso para poder crescer na carreira, ou até mesmo para qualificar o seu time dentro da empresa. Quer alguma dessas coisas? Entre em contato com a gente através do QR Code ou nos contatos que estão aqui na descrição do nosso conteúdo. E se você não está inscrito nesse canal aqui, já ativa as notificações, já se inscreve, porque toda semana tem conteúdo novo para você crescer profissionalmente. Beleza? É isso, meu amigo, minha amiga. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau!